Graça e paz, amados. Amém. Glória a Deus. É nesse lugar que nós precisamos estar. No lugar onde nós podemos ouvir a voz do nosso amado. Que nessa noite o seu coração esteja ávido mesmo, desejoso de poder ouvir a voz dele. E quando escutar, assim como diz a canção e como diz a palavra, de todo o coração, obedeça ou obedeçamos, porque não há nada mais importante na vida de um cristão, na vida de um filho de Deus, do que a obediência, do que ouvir e ser aquele que não apenas é um ouvinte esquecido, mas um praticante, aquele que faz realmente aquilo que está na vontade de Deus e que coloca o seu caminho, a sua vida, os seus passos na luz da palavra. Amém? Dou bem-vindo a todos. Que privilégio poder estarmos mais uma vez aqui, encerrando já o segundo mês do ano, né? Passa que é uma maravilha. E antes que eu me esqueça, nessa semana agora volta a nossa escola bíblica. Teremos então no sábado às 15 horas a nossa lição de número 11 da revista que nós estamos estudando. E aí eu espero os irmãos aqui, as irmãs, para estarmos dando continuidade, para fazermos mais um ano de bom aprendizado na presença de Deus. Quero dar o bem-vindo também e agradecer a presença àqueles que estão conosco aí, nos acompanhando pelo Facebook. A Jaqueline, como sempre, a Alessandra, o Davi, né? Estão sempre conosco aí e cultuando a Deus através dessa possibilidade que nós temos de transmissão. Então cultuamos juntos. Que Deus em Cristo nos abençoe aí onde vocês estão e ministre mesmo do Espírito dele, da unção, da graça, fazendo transbordar na vida de vocês aí onde vocês estão. Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Lucas, no capítulo 6. Lucas capítulo 6. Vamos ler do versículo 6, do versículo 12 ao versículo 16. Obrigado, querida. Lucas capítulo 6, do versículo 12 ao 16. Diz assim na minha tradução, que é a Nova Versão Internacional: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós queremos nessa noite mais uma vez te dar graça, tributar a ti a glória e o louvor que são devidos somente ao Senhor, só ao teu nome. E com o nosso coração contrito, Senhor, arrependido, com o nosso coração desejoso de mais de ti, nós nos prostramos diante de ti e clamamos: fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Que essa noite possamos sair daqui cheios da tua palavra, com a convicção de termos ouvido a tua voz nos nossos corações, e que possamos, Senhor, com segurança, continuarmos a nossa caminhada até aquele dia em que o Senhor vier nos buscar. Que o nosso coração, Senhor, esteja refazendo a nossa aliança a cada dia, e que não sejamos nós aqueles que voltam atrás, e não sejamos nós, Senhor, aqueles que
de alguma forma, por alguma negligência, venhamos a trair o Senhor, venhamos a voltar atrás naquilo que tem sido o nosso propósito do nosso coração, propósito das nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado. Continue a falar aos nossos corações, assim como o Senhor falou tremendamente, através do louvor, da adoração, Senhor, através da ministração, da dança, dos instrumentos. Fala-nos também através da Tua palavra nessa noite, para a glória e para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu queria falar com os irmãos nessa noite um pouco a respeito das características do traidor. Judas é uma figura muito interessante nesse contexto, nessa conjuntura do Novo Testamento. E muitas vezes nós não olhamos, nós não prestamos atenção e não conseguimos assim aprendermos. E de fato a Bíblia, ela tem todo esse caráter pedagógico em todas as suas passagens, e que leva-nos a estarmos, ou a devermos estar atentos em cada uma das circunstâncias, para que nós não sejamos apanhados de surpresa em alguma falha, e o inimigo, pegando essa falha, venha fazer com que nós venhamos a voltar atrás e perdermos as oportunidades, ou perdemos a oportunidade que temos de, andando junto com Jesus, como estamos hoje, em algum momento viermos a voltar atrás, possamos vir a voltar atrás e a negar e até mesmo a traí-lo, fazendo com que o nosso coração esteja falando mais alto que a vontade e o propósito de Deus para as nossas vidas. Então nós olhamos aqui e vemos que assim como Jesus escolheu os demais apóstolos, Ele também escolheu a Judas. E quando nós olhamos, e é interessante quando Lucas escreve, né? Ele escreve depois de todo o fato já ter acontecido. Então lá no começo, capítulo 6 ainda, ele já, quando fala de Judas, ele já fala que era o traidor, que era aquele que haveria de trair, né? Então quando você vai contar uma história que você já sabe o final, você consegue adiantar o final dela sem ter o perigo de, quando chegar no fecho da história que você está contando, acontecer diferente, né? É assim nas nossas vidas. Deus já conhece o que vai acontecer lá na frente, por isso quando Ele fala com segurança, sabendo aquilo que vai acontecer, porque de fato, na sua presciência, Ele já conhece todas as coisas. Mas quando nós olhamos e queremos aprender um pouco aqui a respeito dessa figura de Judas, uma figura que passa despercebida durante o ministério de Jesus, até chegar lá já próximo ao final, chegar ali já nos últimos capítulos, Judas passa despercebido. Judas era de fato, segundo os estudiosos, talvez o discípulo mais letrado, mais estudado que tinha dentre os discípulos de Jesus. Ele sabia lidar bem com o dinheiro, era letrado, sabia fazer contas, era de confiança de todos, cuidava das finanças do ministério de Jesus, era o tesoureiro, né? Então ele tinha ali uma posição privilegiada diante dos outros apóstolos e dos outros discípulos. Ele teve todas as oportunidades que todos os outros discípulos e apóstolos tiveram. E é interessante, e isso muitas vezes acalenta o nosso coração, enquanto pastores, enquanto pregadores, enquanto ministros da palavra. Isso faz com que nosso coração seja aquietado muitas vezes. Porque eu penso assim: se um discípulo de Jesus voltou atrás e o traiu, por que eu teria a presunção de achar que as pessoas que caminham comigo, as pessoas que caminham ao nosso redor, que estão junto conosco, não poderiam em algum momento acontecer a mesma coisa? Então quando nós olhamos e vemos as oportunidades que Judas teve, Judas ouviu, estava ali junto, ouviu todos os sermões de Jesus, todas as palavras, todos os conselhos. Judas viu todos os milagres que Jesus fez. Judas viu.
Judas viu Jesus ressuscitando os mortos. Judas viu Jesus curando os enfermos, abrindo os olhos dos cegos. Judas viu Jesus expulsando os demônios. Ele viu, ele teve todas aquelas experiências. Como é que uma pessoa, a gente fica a pensar muitas vezes, nos achando melhor do que ele, né? Como é que uma pessoa que andou tão próximo de Jesus, que andou tão junto de Jesus, que ouviu ali o sermão da boca de Jesus, não foi um sermão de um pastor qualquer, foi o sermão da boca de Jesus. E mesmo assim, em dado momento, ele permite que o seu coração tome o controle da sua vida, de tal forma que ele decida a fazer um negócio com o inimigo, para trair aquele que o havia comissionado, que o havia chamado, aquele que estava ali, e que ele tinha a convicção, ouvido já, juntamente com os outros discípulos, e visto a manifestação de Deus através da vida dele. Nunca, nós vemos aqui no Evangelho, nunca nenhum discípulo duvidou ou suspeitou de Judas em nada. Judas, até o que é registrado ali no final já do Evangelho, no final do ministério de Jesus, Mateus já vai registrar isso lá no capítulo 26. Até ali Judas nunca tinha sido chamado a atenção por Jesus, nunca. Era aquele discípulo aparentemente assim exemplar, até um dia em que Jesus o contradiz na frente de todo mundo. Chegou um dia em que Jesus estava na casa de Simão, em Betânia, e enquanto ele estava lá, chega uma mulher com um frasco ali de alabastro, com um perfume caríssimo dentro, e ela chega e ela derrama aos pés de Jesus. E em alguns textos, ou em algumas das narrativas, falando que os discípulos, eles se insurgiram contra aquilo, eles acharam aquilo indevido, mas João faz uma observação, e ele diz que Judas, principalmente, ele diz: Judas deu uma fala, Judas falou alguma coisa. Veja lá em João 6, se você quiser acompanhar comigo aí. Quando Judas vê aquela mulher fazendo aquela ação, João capítulo 12 e o versículo 4, João 12, 4. Quando Judas vê a mulher fazendo aquela ação, ele diz, e João registra da seguinte forma: mas um de seus discípulos, Judas Iscariotes, se você pegar lá em Mateus 26, ele vai dizer assim, que os discípulos acharam que não deveria fazer aquilo, mas quando João escreve, ele diz: Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção, fez um apontamento. A gente imagina assim, aquele discípulo assim, bem conceituado, aquele que é o mais sóbrio, o mais estudado, aquele que é acostumado talvez a falar e todo mundo ouvir, aquele que é acostumado quando ele fala, né, todo mundo concorda porque tem uma fala certa, uma fala equilibrada. Eu imagino Judas assim, não só eu, mas alguns estudiosos também imaginam assim. E aí Judas vem diante de toda aquela situação e ele faz um apontamento, ele faz uma objeção. E diz assim, o versículo 5: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 30 mil reais que entraria nos cofres. 300 denários. 300 dias de um trabalhador braçal, 300 diárias no dia de hoje, calculando aí por baixo uma diária de 100 reais do trabalhador braçal, 30 mil, que a mulher derramou nos pés de Jesus assim.
parece uma objeção racional, e é racional, parece alguma coisa lógica, mas a grande questão era o que estava por trás, o que motivava Judas a ficar, entre aspas, de olho gordo naquele dinheiro que estava sendo jogado fora. Não era o cuidado que ele tinha para com os pobres, e João ainda explica isso, no versículo 6, ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. O que motivava a boa ação ou a boa intenção de Judas ali naquele momento, era o fato da possibilidade de entrar mais dinheiro. E aí Jesus simplesmente olha para Judas e olha para os discípulos e diz: deixa a mulher em paz. Deixa a mulher em paz. O que ela está fazendo aqui está me preparando para o meu sepultamento. Os pobres vocês sempre terão com vocês, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, parafraseando sobre o texto: onde quer que esse evangelho seja pregado, o que essa mulher acabou de fazer vai ser contado. Eu acredito que naquele momento, aquela repreensão que Jesus faz a Judas, foi a gota d'água. Foi a gota d'água. Eu nunca tinha prestado atenção nisso, até estar meditando sobre isso para poder ministrar aos irmãos nessa noite. Porque a gente olha aqui o que João fala, e a sequência de João não é a sequência de nenhum dos evangelhos que fala a respeito disso, não é precisa naquilo que acontece. Mas quando você pega o que João acaba de falar, e você leva e junta cronologicamente com o que Mateus diz, ou com o relato de Mateus, no capítulo 26. No capítulo 26, Jesus acaba de falar a respeito disso, dizendo: eu lhes asseguro, 26:13, eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Só que Mateus, ele não fala que foi Judas quem deu essa fala. Por isso, a dificuldade muitas vezes, a minha dificuldade de ligar, de fazer essa ligação. Mas hoje, pegando e analisando e vendo o que falava cada um dos textos, nós olhando, João diz que foi Judas, e Mateus registra o seguinte, no versículo 14, em seguida a essa repreensão de Jesus: então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu o entregar a vocês? No momento em que Judas é contrariado, no momento em que Judas tem essa repreensão à vista de todos, quando você junta, Mateus diz que logo em seguida ele procura os sacerdotes, ele procura ali os chefes dos sacerdotes para oferecer os seus serviços para trair Jesus. É como quem já lidou muito com pessoas, você percebe essas pessoas do tipo que eu estava falando, que são acostumadas a falar e a poder sempre serem ouvidos, né? Quando eles são contrariados numa reunião, normalmente quem está no banco assim não consegue perceber, mas quem está de frente vê a pessoa empalidecer, dá aquela engolida seca, né? Eu imagino Judas exatamente desse jeito, sabe, dizendo: deixa estar, sua batata está assando. Judas sai dali e vai oferecer para os inimigos, para aqueles, os perseguidores de Jesus, vai oferecer a cabeça de Jesus. Eu não sei se vocês lembram, creio que lembram, e me vem à memória agora, quando Absalão
Quando Absalão se insurgiu para tomar o reino de Davi, o seu pai, falaram a Davi: olha, Absalão foi proclamado rei, e Joabe está com ele, o exército está com ele. Davi diz: olha, vamos pegar as coisas, vamos sair. Davi decide sair porque sabia que a batalha ia custar muitas vidas. E Davi vai saindo tranquilo. De repente alguém chega para ele e diz: Aitofel está do lado de Absalão. No momento em que dizem para Davi: Aitofel está com Absalão, a coisa engrossou. Quando dizem que Joabe, que era o comandante do exército, o filho de Zeruia, que era tio de Davi, quando diz que Joabe estava com ele, Davi tranquilo. Mas quando dizem que Aitofel estava com o filho dele, Absalão, Davi para e ora a Deus, porque aí a coisa era mais difícil. E ele diz: Senhor, confunde os conselhos de Aitofel. E quando o escritor narra sobre esse texto, ele faz uma observação e ele diz: naqueles dias, o conselho de Aitofel era como a voz de Deus. Aitofel era o amigo chegado de Davi, aquele sobre quem Davi escreve: até você, meu amigo, que iria comigo junto com a multidão ao templo do Senhor, né? Aquele amigo íntimo, meu amigo mais chegado, era Aitofel, o amigão de Davi. E aí Davi conversa com um outro amigo que ele tinha e diz: olha, você fica, para que de alguma forma o Senhor possa usar você para confundir os conselhos de Aitofel. Quando Absalão chega e pede os conselhos ali, o que é que ele deveria fazer, Aitofel diz: olha, deixa eu pegar 12.000 homens, nós vamos perseguir o rei agora, o seu pai, e nós vamos encontrá-lo, eles vão estar cansados, e nós vamos cair sobre eles, vamos matá-los, vamos cair sobre eles, vamos matar só o rei, o restante vai voltar-se para ti, porque quando o rei for morto, todo o restante desanima, e você vai então dominar sobre todo o reino tranquilo. E aí a palavra do Senhor diz que ele decide consultar também o outro amigo de Davi, que me foge o nome agora. E ele diz: olha, dessa vez o conselho de Aitofel não é bom. Dessa vez não é bom. Você sabe que o seu pai é um guerreiro nato, e agora ele está como uma ursa que lhes tiraram os filhotes. Como guerreiro que ele não vai passar a noite junto com as pessoas no acampamento. Ele vai estar escondido em alguma caverna, em alguma rocha. Essa altura já atravessaram o Jordão. E se você mandar o exército atrás dele, e você sabe que os soldados dele são os soldados valentes, que era a guarda pessoal de Davi, e houver algumas mortes, vai correr a notícia: houve matança no exército de Joabe, e até o guerreiro mais valente vai desanimar. E aí Absalão decide ouvir esse conselho ao invés do conselho de Aitofel. Quem lembra o que Aitofel fez? Sabia nem que existia Aitofel, né? A Sarinha está rindo ali. É interessante. Por que eu quis fazer esse paralelo? A palavra do Senhor diz que Aitofel, que era uma figura de Judas, tá? Que era uma figura de Judas, saiu daquele lugar, foi embora para outra cidade onde ele morava, colocou a casa dele em ordem e se enforcou. Porque o conselho dele foi frustrado, e porque ele sabia que tendo o conselho frustrado, estava perdida a batalha.
Então Judas, de igual forma, tendo aqui o seu conselho frustrado, ele se levanta e vai até os principais, vai até ali o sumo sacerdote, para dizer para eles: ele não foi procurado, não, ele foi lá e se ofereceu. Você vê que é característica de alguém que está nervoso com a outra pessoa mesmo, né? De alguém que embicou, de alguém que pegou ar, né? Que ficou igual o sapo cururu, quando pega ar assim, né? Que incha. E muitas vezes nas nossas vidas não é diferente. E é isso que eu quero trazer aos nossos corações essa noite, para que nós tenhamos esse entendimento, para que não permitamos que o nosso coração, e olha que a companhia de Jesus, o ter sido chamado para ser apóstolo, o ter ouvido todos os sermões de Jesus, imaginamos, de ter visto todos os milagres, nada disso foi suficiente, quando ele foi frustrado naquilo que era o desejo do seu coração. Então, uma característica forte dos traidores de Cristo Jesus é porque eles são um tipo de pessoa que eles não aceitam que a sua vontade seja frustrada. Eles não admitem serem de alguma forma contrariados naquilo que é o desejo do seu coração. Camuflam, de alguma forma eles tentam fazer com que aquilo que é a sua vontade ganhe uma roupagem espiritual, ou de atendimento aos pobres, ou de espiritualidade, para que de alguma forma ele consiga conduzir, e quando não obtém um bom êxito, a tendência é sempre virar as costas. E precisamos estar atentos. Então Judas, ele queria que Jesus fizesse aquilo que era a vontade dele. Ele não queria caminhar ao lado de Jesus para fazer a vontade de Jesus. Não, ele queria que Jesus fizesse a sua própria vontade. Sempre que tinha uma oportunidade, ele estava sempre ali, disposto a passar as pessoas para trás. Ah, pastor, mas a Bíblia não diz isso. Não diz não, queridos. Mas eu imagino que alguém que tem coragem de roubar do dinheiro que era dado para Jesus, o que ele poderia fazer com os outros que estavam ao seu redor? Alguém que não tinha temor no coração para poder roubar daquilo que era ofertado, daquilo que era trazido como oferta para colocar para o ministério, para o sustento dos seus amigos, do seu mestre, do ministério que estava desenvolvendo, e ele não tinha temor para lançar a mão e roubar. Imagina o que se fazia com os outros. Meu pai sempre dizia o seguinte: meu filho, quando você vira um rato em casa, você pode saber que a casa está infestada, porque você só vê um rato quando já existem muitos, porque ele já está sendo obrigado a se expor. Não é diferente nas nossas atitudes. Quando nós olhamos em todos os aspectos, o ladrão ou a pessoa que decide roubar, ela comete os primeiros furtos, vamos colocar, decide furtar, ela comete os primeiros furtos com o maior cuidado do mundo. À medida que o tempo vai passando, vai se acostumando, e daqui um pouco já está sem precaução alguma. O marido ou a mulher que trai o cônjuge, de igual forma, começa muito escondido, daqui um pouco já não liga muito. É uma tendência as pessoas irem relaxando. E não acredito que tenha sido diferente aqui com Judas. Quando a pessoa chega a ter coragem de enfiar a mão na bolsa do saco de dinheiro de Jesus, pode saber que é porque estava muito deteriorado, certamente. Então Judas, naquela circunstância em que ele se encontrava,
Estava tão deteriorado ali a sua questão da moralidade, a moralidade interna dele estava tão deteriorada que ele estava disposto a negociar com o inimigo. Estava disposto a negociar com o inimigo para ter o seu desejo realizado. Para fazer de alguma forma com que aquilo que era a vontade dele, aquilo que era o propósito dele, ou a sua frustração, ou a sua indignação, tivesse de alguma forma uma resposta. E quantas vezes nós vemos na igreja, nas nossas vidas, as pessoas se dispondo a negociar com o inimigo. Judas sabia exatamente a quem ele estava procurando. Ele não procurou qualquer um. Ele procurou exatamente aqueles que queriam a cabeça de Jesus. E aceitou o pagamento de 30 moedas de prata. Aceitou. É suficiente. Foi lá negociar com o inimigo, para que de alguma forma o seu coração se alegrasse, já que ele não havia conseguido, ou não estava conseguindo aquilo que ele queria. Ele queria seguir Jesus, mas não estava disposto a tomar a sua cruz. E é fácil seguir Jesus sem ser contrariado. É exatamente essa característica da igreja com uma crença fácil, né? Que Jesus vai realizar os seus desejos, que vai acabar com os seus problemas, que agora os seus problemas acabaram, agora Jesus está no seu barco, com Cristo no barco, tudo vai muito bem, dizia uma canção quando eu era pequeno. Mas não é bem assim, queridos. Vai muito bem, apesar dos vendavais, apesar dos desesperos, apesar das circunstâncias adversas. Mesmo Jesus estando no nosso barco, as tempestades da vida virão, e nós precisamos ter essa convicção. E na nossa vida como cristão, na nossa vida como parte da igreja de Cristo Jesus, nós precisamos saber. Muitas vezes nós seremos frustrados, muitas vezes as coisas não acontecerão como nós gostaríamos, na nossa casa, no nosso casamento, com os nossos filhos, com os nossos pais, e não é diferente com Deus. Nos nossos relacionamentos, nós podemos até muitas vezes questionar e achar, eu estava certo, eu tinha razão, mas tomemos cuidado, porque nós vamos acostumando a muitas vezes arrumar razões para as nossas desculpas, arrumar razões para que a nossa vontade seja feita, e assim, quando a nossa vontade não é realizada por Deus, nós temos a tendência de virar as costas de igual forma. De igual forma. Judas, infelizmente, não refletiu sobre o resultado da ação dele. Ele só foi pensar sobre o resultado, sobre as consequências do que ele estava fazendo, depois, quando já era tarde demais. Quando ele viu Jesus sendo algemado, apanhando, sangrando, aí ele corre para tentar desfazer, mas já era tarde demais. Coloque-se de pé nessa noite. Precisamos atentar para os detalhes do nosso coração. Precisamos atentar para o caminho que temos tomado. E ficarmos atentos, porque se um discípulo de Jesus caiu numa esparrela como essa, aquele que caminhava com ele todos os dias, não sou eu e nem é você que pode estar de alguma forma seguro, achando que isso não pode acontecer conosco. O caminho é nós estarmos atentos,
e não ficarmos querendo que Deus faça a nossa vontade. Deus não é o gênio da lâmpada que vai fazer tudo aquilo que você quer, não. Ele vai fazer o que é melhor para nós. Ele vai fazer aquilo que o plano que Ele fez antes da fundação do mundo determinou. Não adianta você achar que as atitudes que nós tomamos com as pessoas que estão ao nosso lado, como falamos a respeito de Judas, toda a possibilidade que ele tinha de passar as pessoas para trás, provavelmente assim o fazia. Então cuidado na sua vida, cuidado nas nossas vidas, para que nas circunstâncias das mais simples, nós não venhamos a estarmos tranquilos e descansados, mesmo dando prejuízo para as pessoas, mesmo sabendo que as pessoas vão ter prejuízo com a nossa atitude e que nós deveríamos fazer diferente, mas nós buscamos argumentos para de alguma forma dizer, não, mas isso aqui não é responsabilidade minha. Como eu já ouvi alguém falar, ele deu troco com as próprias mãos dele, não foi eu que pedi, deu a mais porque quis. E isso vai cauterizando o nosso coração. Isso vai nos tornando insensíveis. Por isso que a moralidade íntima de Judas estava apodrecida. Apesar da aparência dele continuar boa, apesar dos discípulos continuarem ali sem saber que quando Jesus diz, olha, um de vocês vai me trair, ninguém suspeitou de Judas. Ninguém. Todo mundo ficou dizendo, Senhor, seria eu? Eu não sou. Ninguém suspeitou de Judas. Por quê? Porque apesar da moralidade dele estar destruída, internamente, lá na intimidade, mas ele mantinha uma boa capa, ele mantinha uma boa aparência. Temos que ter cuidado. Não é o que as pessoas dizem a nosso respeito, não é o que as pessoas falam a nosso respeito que conta, não. É o que nós somos de fato que vai fazer a diferença. E é com isso que nós devemos nos preocupar. Mas uma das piores características que eu vejo é que Judas estava disposto a negociar com o inimigo para conseguir aquilo que ele queria, para tentar pressionar de alguma forma a Jesus para conseguir aquilo que estava no coração dele. Até onde nós estamos dispostos a ir para conseguir aquilo que queremos? Até onde você está disposto a ir para fazer aquilo que o seu coração deseja? Há alguma circunstância nas nossas vidas nas quais estamos negociando com o inimigo, mesmo sabendo que isso desagrada a Deus, mesmo sabendo que isso é uma circunstância que vai apodrecer a nossa moral, vai apodrecer a nossa vida espiritual. Mas será que mesmo assim nós ainda estamos negociando com as trevas? Porque eu quero, porque eu gosto, porque eu tenho que ser feliz. Precisamos estar atentos. E a última característica, a disposição de seguir Jesus sem tomar a cruz. Que não sejamos nós aqueles que estão querendo um evangelho fácil, um evangelho micro-ondas, aqueles que não estão dispostos a pagar o preço, que não estão dispostos a realmente a quebrar o seu vaso de alabastro e a pegar o seu unguento, o seu perfume de alto valor e derramar aos pés de Jesus, sem se importar com o valor. Não, esse aí é tempo demais, não, aí é muito tempo, vou demais à igreja, não, precisa disso tudo. Para que isso tudo? Era a conversa de Judas. Para que esse desperdício? Que o nosso coração esteja atento a cada momento, e que quando nós ouvimos
uma palavra como essa, nós possamos refletir, olhar para dentro de nós mesmos e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque não há forte no reino, não há. O que se achava mais forte dos discípulos foi o próximo a receber uma palavra dizendo: ainda essa noite você vai me trair. Pedro, que se achava, né, dizendo: não, ainda que todos te neguem, eu não. Jesus disse: você ainda essa noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Não tem forte no reino. Existem pessoas que são fortalecidas no Senhor e na força do seu poder. A nossa força está em obedecer, a nossa força está em nos sujeitarmos para que a vontade de Deus se cumpra nas nossas vidas, para que nós possamos ser mais do que vencedores sobre todas as coisas. É necessário que nós venhamos a morrer para nós mesmos, e que o Espírito Santo continue ministrando essa palavra nos nossos corações. Feche os seus olhos. Reflita sobre cada uma das suas atitudes. Reflitamos nessa noite sobre cada uma das nossas atitudes, das nossas decisões. Não pense que o inimigo vai negociar com você e depois liberar você tranquilo, não. Quando Judas voltou lá para devolver as moedas, para desfazer o negócio, ele disse: o problema é seu. O problema é seu. Pense nas consequências. Não apenas as consequências físicas, mas pense na consequência espiritual. Pense no que isso pode trazer para as nossas vidas. Pense que uma negociata dessa com as trevas pode ser feita bem na hora da sua partida para a eternidade, haja vista que não sabemos qual é a nossa hora. E assim como Aitofel, assim como Judas, ou que assim como Aitofel e Judas, não sejamos nenhum de nós aqui neste lugar, nem você que está nos ouvindo aí, mas que nós sejamos aqueles que olham e dizem: Senhor, tenha misericórdia de mim, fortalece-me, abre os meus olhos, e se de alguma forma, em algum momento, nós fraquejarmos, assim como Pedro fraquejou, na primeira oportunidade nós façamos como Pedro fez. Ele correu para os pés de Jesus, e quando Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E que nessa noite você possa dizer o mesmo para o Senhor. Se há alguma negociação, se de alguma forma você tem andado num caminho negociando com o inimigo, se de alguma forma você tem se frustrado e tem estado de alguma forma arredio com Deus ou com Cristo, porque alguma coisa não te saiu bem, alguma coisa que você queria não foi do jeito que você pensou que deveria ser, que nessa noite você possa dizer: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, e nessa noite eu decido tomar a minha cruz, eu decido pagar o preço, e eu decido crer que a tua vontade é boa, perfeita e agradável para a minha vida, e eu quero que essa vontade se estabeleça, não a minha vontade, mas a tua vontade se cumpra em mim e através de mim. Amém? Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor nessa noite, para que essa palavra, Senhor, ganhe forma no nosso coração, para que ela cresça como uma semente, Senhor, que lançada num terreno ou numa terra fértil, ela produza 100 por 1. Que o nosso coração, Senhor, receba esse alerta, e que nós possamos a cada momento estarmos analisando, Senhor, quais têm sido as nossas decisões, quais têm sido os nossos posicionamentos,
E que possamos, refletindo nisso, Pai, buscar o Teu conselho, buscar a Tua vontade, buscar o Teu propósito, e não andar segundo o nosso próprio coração, e não buscar fazer a nossa própria vontade, e não, Senhor, fazermos com que o nosso coração esteja à frente das nossas decisões quando somos frustrados, quando as coisas não acontecem como gostaríamos. Mas que nessa noite o Teu Espírito possa ministrar aos nossos corações aqui neste lugar, para que possamos, Senhor, com a cabeça baixa, com a segurança de que, se não fora o Senhor, já teríamos sido consumidos vivos, mas pela Tua graça, pela Tua misericórdia, ou pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, é que estamos aqui, Senhor. E que essa consciência possa estar plena em nossos corações, de que a cada manhã, se a Tua misericórdia não for conosco, certamente, Senhor, nós sucumbiremos diante das ciladas, das trevas das nossas vidas. Fortalece os Teus filhos neste lugar, fortalece cada um dos que estão ouvindo essa palavra nesse momento, Pai. Abre os olhos para que possamos ver, e que possamos enxergar, e que possamos, Senhor, tomar decisões acertadas, de forma que a Tua vontade prevaleça sempre nas nossas vidas, nos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações, as bênçãos e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre você aqui neste lugar, você que está nos ouvindo aí na sua casa, onde quer que você esteja, sobre a sua família, os seus negócios, o seu trabalho, sobre os seus estudos, agora e para sempre, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vá viver a melhor semana da sua vida, os últimos dias aqui do nosso fevereiro, e no próximo domingo nós estaremos aqui para cearmos juntos. Esperamos os irmãos aqui no sábado da escola bíblica, no domingo vamos estar ceando juntos, e no segundo domingo, que vai dar, salvo melhor juízo, dia 12, não é isso? Dia 12, se Deus assim nos permitir, nós estaremos aqui batizando Fernando vai estar descendo as águas, vamos ter um batismo aqui no segundo domingo. Eu vou fazer uma proposta ainda para os irmãos, que eu não tinha tentado. Vamos deixar a nossa ceia para o segundo domingo, que aí a gente faz o batismo e faz a ceia já juntos, e fazemos uma grande festa na presença do Senhor. Amém? Vão em paz, que Deus em Cristo os abençoe, e que a palavra continue martelando nos vossos corações e ardendo, de forma que vocês caminhem seguros de que a misericórdia do Senhor é suficiente para manter aqueles cujos corações estão dispostos a obedecer no caminho da verdade. Deus em Cristo os abençoe.